Vamos aprender agora um pouco sobre sistemas cartesianos. Agora precisamos entender o que é este sistema cartesiano. Sistemas de coordenadas cartesianas, mais conhecido por plano cartesiano, foi criado por René Descartes, com o objetivo de localizar pontos. Ele é formado por dois eixos, um horizontal e outro vertical, que se cruzam na origem das coordenadas. Estes eixos, o eixo horizontal é chamado de abscissa, x, e o vertical de ordenada, y. Os eixos são enumerados seguindo o conjunto dos números reais. Localização. As coordenadas cartesianas são representadas pelos pares ordenados, x e y. Em razão desta ordem, devemos localizar os pontos observando primeiramente o eixo x e posteriormente o eixo y. Qualquer ponto que não se encontre sobre os eixos estará localizado nos quadrantes. É comum precisarmos do plano cartesiano para localizar uma rua, uma casa, um endereço. Falaremos agora um pouco sobre René Descartes. Foi quem introduziu a ideia de plano cartesiano que estamos abordando aqui. Ele nasceu em 31 de março de 1596 e morreu dia 11 de fevereiro de 1650. Foi um filósofo, físico e matemático francês. Durante a Idade Moderna também era conhecido por seu nome latino, Renatus Cartesius. Notabilizou-se sobretudo por seu trabalho revolucionário na filosofia e na ciência, mas também obteve reconhecimento matemático por sugerir a fusão da álgebra com a geometria, fato que gerou a geometria analítica e o sistema de coordenadas que hoje leva o seu nome. Por fim, foi também uma das figuras-chave na Revolução Científica. Descartes, por vezes chamado de o fundador da filosofia moderna e o pai da matemática moderna, é considerado um dos pensadores mais importantes e influentes da história do pensamento ocidental. Inspirou contemporâneos e várias gerações de filósofos posteriores. Boa parte da filosofia escrita a partir de então foi uma relação às suas obras ou a autores supostamente influenciados por ele. Muitos especialistas afirmam que, a partir de Descartes, inaugurou-se o racionalismo da Idade Moderna. O plano cartesiano é um sistema de coordenadas desenvolvido por René Descartes, um filósofo, físico e matemático francês. Através das coordenadas cartesianas, é possível representar pontos ou objetos utilizando somente suas coordenadas. O plano cartesiano é formado por duas retas perpendiculares, ou seja, o ângulo entre elas é de 90 graus. Essas retas são chamadas de eixos. Assim, há o eixo horizontal e o eixo vertical. Perceba que as retas perpendiculares dividem o plano em 4 regiões, que são chamadas de quadrantes. Temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Como vocês só viram números positivos, nós vamos trabalhar apenas com o primeiro quadrante. Para localizar um ponto no plano cartesiano, basta marcar o valor do eixo horizontal e, em seguida, o valor do eixo vertical, sempre nessa sequência. Primeiro você marca a linha horizontal e depois você vai marcar da linha vertical, sempre nessa sequência. Então aqui temos o ponto A e o ponto B. Então vamos verificar as coordenadas do ponto A. Na linha horizontal, que é a linha que eu preciso começar, temos o número 2. Na direção do ponto está o número 2. E na direção do ponto, na linha vertical, é o número 3. Então, a representação dessa coordenada é A, abre parênteses, 2,3. No ponto B, o ponto ele está na direção do 5, da linha horizontal, e está na direção do 2, da linha vertical. Então, ponto B, as coordenadas desse ponto é B, abre parênteses, 5,2, fecha parênteses. Assim que você vai representar as coordenadas. As coordenadas cartesianas podem ser utilizadas em tabelas como esta, que organiza dados de arrecadação de donativos dos últimos 3 anos.
Por exemplo, que informação está localizada na célula D3? É a quantidade de agasalhos arrecadados em 2018. E se eu quiser saber quantos brinquedos foram arrecadados em 2016? Vou até a primeira linha que corresponde aos brinquedos e depois a coluna que corresponde ao ano de 2016, que são 392 brinquedos. Os planos cartesianos também podem ser utilizados nas poltronas do cinema. Por exemplo, se você comprou um ingresso e escolheu a poltrona D6, em qual poltrona você sentará? Aponte aí na tela. Se você apontou para essa poltrona, você está correto. Em mapas, as coordenadas são muito utilizadas. Por exemplo, quais são as coordenadas do município de Manaus? Isso mesmo, D8. Nas coordenadas I6, localiza-se qual estado brasileiro? Se você respondeu Bahia, você está correto. Repare que aqui temos apenas números, então você deve indicar primeiro o número do eixo horizontal. Tente encontrar a carteira da aluna Érica e tente me dizer quais são as coordenadas. Isso mesmo, as coordenadas são 2,4. E qual aluno senta na coordenada 3,4? Como eu sei que o primeiro número é o da horizontal e depois vem o número da vertical, então vou analisar o eixo horizontal e depois o eixo vertical. Quem senta nessa coordenada é a aluna Juliana. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula!